E em poucos dias, estamos aí em poucos dias de 2017, o ano está ficando para trás. 2018, ano novo, novos projetos. Para muitos, vai ser aquele ano de trocar de carro, trocar de casa ou até de carreira. Algumas coisas já estão no automático, como, por exemplo, o IPVA, as compras escolares e os pagamentos de contas do fim do ano. Já estão pesando, não tem o que fazer, né? Mas será que as pessoas estão preocupadas em guardar um pouco, garantir reservas para eventuais necessidades? Será que a hora é essa para se preparar para isso? Quem nos orienta é o educador financeiro André Bona. André, boa noite. Boa noite. Enumerei algumas despesas, né, que a gente já espera para esse começo de ano, mais as compras de Natal, mais alguma viagem que dá para fazer no Réveillon. Agora é hora da gente pensar em investir em 2018 ou pode dar uma folga? Não tem folga. Não tem folga. Nunca pode parar de acumular uma reserva justamente para suprir essas necessidades. Essas despesas que acontecem agora, todo mundo fala que são imprevistos, mas como que elas podem ser imprevistas se elas acontecem todo ano? Todo santo ano, então, né? As pessoas têm que se organizar financeiramente para poder, quando chegar nesse momento, ter o recurso disponível e pagar sem ter que recorrer a parcelamentos ou qualquer tipo de juros. Agora, o que é mais importante? Quem tem dívida e muita gente está endividada, tem que se livrar delas antes de pensar em tentar fazer algum malabarismo aí para investir? Sem dúvida alguma. É porque o endividamento ele é muito mais caro do que o retorno que o investimento pode dar. Então, a primeira forma da pessoa ganhar já, digamos assim, é matando as dívidas. Então, a política de endividamento zero é a mais saudável para o indivíduo depois começar a acumular recursos e ter um orçamento equilibrado. E agora vale aquela dica de trocar o crédito? A gente acabou de falar aí, né, do cartão de crédito, taxas altíssimas. É hora de tentar trocar essa dívida para aquela que tem um juro menor? Sim, claro. Quem está endividado e não vai ter como liquidar isso, precisa procurar linhas de crédito que talvez sejam mais alongadas, de menor taxa de juros, que possam caber dentro do orçamento para que a pessoa não fique inadimplente. Agora a gente tem um cenário, inflação muito baixa, né? Mas a gente sente o peso da gasolina, do botijão de gás, sente também o preço da energia elétrica. Inflação baixa, taxa Selic baixa também, juros baixos, né? Quais são os investimentos, então, que a gente deve aplicar em 2018 para que o dinheiro renda, como a gente falou no começo? Perfeito. A primeira coisa que o investidor deve ter em mente é que os investimentos que ele vai fazer devem se basear no planejamento que ele tem. Então, por exemplo, um investidor que precisa de um dinheiro disponível para resgatar em caso de emergência, ele não vai poder fazer investimentos de longo prazo. Ele tem que ter investimentos conservadores e vai ter que pegar a taxa de juros baixa mesmo, não tem jeito. Não tem o que fazer. Agora, aquele patrimônio de longo prazo, ele pode se favorecer nesses cenários, especialmente, por exemplo, no mercado acionário. Porque juros baixos incentivam as empresas a investirem mais, as pessoas a consumirem mais, possibilidade de aumento de lucro de empresa e as empresas estão listadas na Bolsa. Quando você compra uma ação, você está justamente participando desse crescimento. Então, é uma potencial alternativa. Mas lembrar que investimentação é de longo prazo. Pois é, para que quem está em casa entenda, né? Se a taxa Selic fica baixa, não compensa tanto para os bancos, por exemplo, os investimentos já não remuneram tanto. Mas aí o setor produtivo, que são as ações aqui na Bolsa, por exemplo, aí sim esses dão impulso. Perfeitamente, porque a empresa vai conseguir tomar crédito mais barato para financiar suas atividades e as pessoas que consomem os produtos dessas empresas também terão mais facilidade para consumir, porque o crédito para as pessoas físicas estará mais barato. Então a tendência é que você entre num ciclo virtuoso, caso todo esse cenário se confirme e continue da forma como tem ido até agora. Agora, muita gente tem medo de investir em bolsa, né? Tem medo de comprar ações e aí acaba ficando ali naquele investimento que o banco oferece. Muita gente continua, inclusive, na poupança. Para 2018, poupança é um bom negócio? Não, a poupança nunca vai ser um bom negócio. Na verdade, você tem o Tesouro Direto, o título Tesouro Selic, que é a primeira alternativa acima da poupança, que sempre vai render mais que a poupança, mesmo tendo o imposto de renda. Então, ficar na poupança não é uma boa alternativa. Quem tem medo de bolsa, porque não tolera as oscilações, e isso é natural, é de cada um, pode optar por títulos de renda fixa, por exemplo, do próprio Tesouro Direto, de longo prazo, como o título Tesouro IPCA, títulos que têm um prazo mais longo de maturação e que aí a pessoa vai se proteger em longo prazo e vai ter um bom investimento com rentabilidade superior. Agora, uma dúvida que as pessoas têm também, leigas, né? Não tem tempo de acompanhar todo dia o mercado, saber como é que as coisas estão. A impressão que dá é assim, se a inflação está em queda e a Selic também está em queda, eu vou investir nesses títulos e eu não vou perder dinheiro? Não, você pode perder dinheiro. Por quê? Porque esses títulos que eu mencionei, eles são títulos que eles têm a taxa pactuada até a data de vencimento. Então, se vai vencer daqui 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, você tem a garantia dessa taxa lá na data de vencimento. Mas da data da compra até a data de vencimento, esses títulos podem oscilar conforme o mercado. Então, o investidor precisa fazer isso programado para levar para o vencimento. E aí, a perspectiva da Selic em queda, por exemplo, já não é uma garantia de que ao longo prazo esse meu investimento vai ter uma remuneração menor? Se você trava a taxa agora, não.
Porém, o importante é entender o seguinte, a rentabilidade do investimento não deve ser olhado pelo investidor pela rentabilidade nominal, rendeu X por ano, mas sim quanto que ele rende acima da inflação. Porque o que é inflação é apenas correção do poder de compra. O que vem acima é que é de fato rentabilidade. Agora, aqueles investimentos que os bancos oferecem para a gente, tanto em renda fixa, tem lá a taxa de administração, muita gente recomenda então para que você, né, abuse da concorrência, busque de repente corretoras menores, mas a pessoa fica em dúvida, né, porque é o dinheiro que ela tem ali guardado, poupadinho, de repente vai tirar da instituição que ela tem confiança para colocar em outro lugar. O que é que você recomenda em relação a esses títulos aí, ou essas rendas fixas dos bancos? Isso acontece especialmente nos títulos, nos fundos de investimento e nos planos de previdência, e você tem a taxa de administração que é cobrada. Então ele tem que comparar, o investidor tem que comparar para ver se aquela taxa que está sendo ofertada é compatível com o mercado. Já nos CDBs é importante ele saber qual é a remuneração daquilo e comparar com outras. Hoje tem sites na internet que você dá um Google e vê quais são as taxas praticadas em várias corretoras ao mesmo tempo, e aí você pode ver se aquilo está adequado. E compensa migrar para elas? Compensa na maioria dos casos, sim. Vale a pena, hein? Vale a pena. Alguns investidores preferem continuar no seu banco e isso também não está errado, mas muitas vezes ele vai ter retornos inferiores. Agora, quem está planejando trocar de carro, por exemplo, está juntando dinheiro para comprar o imóvel, né? A gente teve algumas mudanças, por exemplo, no mercado imobiliário esse ano, né? Financiamento, principalmente pela Caixa. O que é que mudou? E aí, quem está se planejando para comprar um imóvel, essa pessoa deve estar observando o que daqui para frente? Então, olhando para o planejamento pessoal, quem está se planejando para, por exemplo, trocar de carro, se isso for feito nesse ano, ele vai ter que fazer aplicações conservadoras porque ele vai precisar do dinheiro a qualquer momento. Então, não adianta olhar bolsa, título de longo prazo, nada disso. Ele vai precisar do dinheiro já já. E quem está pensando em comprar imóvel tem que fazer muito bem a conta, porque se for entrar em financiamento, são financiamentos longos, de 30 anos, e a nossa vida vai se modificando. Exatamente. Então tente utilizar o FGTS para amortizar e tentar financiar o mínimo possível. Então tente focar na acumulação para poder não ter um endividamento muito longo que possa depois trazer um problema no orçamento. Agora, existe uma perspectiva de que esse crédito fique ainda mais dificultado daqui para frente, porque já houve uma dificuldade esse ano, né? Qual é o cenário daqui 2 ou 3 anos? A perspectiva é de que esse crédito fique ainda mais endurecido ou não? De repente compensa esperar? Não, a continuar por esse momento econômico que nós estamos vivendo, na medida que a economia vai se ajustando, o emprego começa a reagir, as pessoas voltam a ter emprego e as instituições financeiras ficam mais confortáveis em conceder mais crédito. Então, na medida que o crescimento econômico aconteça, pode ser que essas taxas voltem a ficar mais convidativas, digamos assim. Aí, financiamento do carro que você falou, né? Compra de carro, perdão. Se a pessoa tem o dinheiro, mas é um certo dinheiro, dá dó de gastar tudo aquilo num veículo, vai lá, vê um financiamento, tem a história da taxa zero, aí a pessoa pensa, não, eu vou fazer parcelado e reduzo o meu consumo. A pessoa está se enganando ou não? De repente é uma alternativa? Eu acho que é sempre uma alternativa fazer a compra do carro à vista. À vista? À vista. Ah, André, mas eu vou desfazer da minha reserva de emergência. Vai desvalorizar depois? Vai desvalorizar depois. Então, assim, se você compra à vista, você não está pagando juros embutido. Existem essas oportunidades de parcelamento, mas sem juros, quando você dá uma entrada elevada, existe. Mas isso compromete o seu orçamento. Então, quando você compromete o orçamento, qualquer coisa que aconteça fora do previsto na sua vida, você pode ter um problema financeiro. Então, por isso é bom, no máximo possível, evitar qualquer tipo de endividamento. Cartão de crédito, né? A gente acabou de falar das taxas, é sempre um perigo, ou se souber usar não, o cartão de crédito ele pode ser sim um bom recurso? O cartão de crédito é maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa. O que não é maravilhoso é o uso que a gente dá dele, pode ser ou pode não ser. Então a culpa não é do cartão, a culpa é nossa. Então, usar o cartão de crédito para organizar os gastos, ter sempre o vencimento numa data, isso ajuda na organização financeira. Agora, se você começa a fazer um gasto e já não tem como pagar esse cartão no vencimento, quer dizer, em 30, 40 dias, é porque você está desorganizado. Aí você vai ser penalizado. Porque o cartão pensa o seguinte, imagina, você fez um gasto há 20 dias e já não está conseguindo pagar, então eu vou cobrar uns juros muito altos por isso. Quer dizer, se pagar na data direitinho, vale também para o cheque especial, por exemplo? A mesma coisa. O cheque especial não deve ser usado, né? Para isso tem que ter reserva de emergência também, para tirar dali e não do cheque especial, ou só se for uma situação muito rápida. Aconteceu uma emergência agora, eu uso e na segunda ou terça eu já vou lá e resolvo o problema. Agora, como é que é essa questão de poupar, né, André? Porque assim, as pessoas olham o orçamento e falam assim, não sobrou muito dinheiro, então não vou poupar, vou deixar aqui, eu vou consumir um pouco mais. É 50, 100 reais, é pouquinho? Dá para poupar com pouco dinheiro? Sim, o importante é a pessoa ter o hábito de poupar, não importa o valor. A conta ideal é que a pessoa consiga acumular em torno de 20% da renda que ela possui. Tá? Porque aí ela vai constituir uma reserva de emergência boa e isso vai dar muito conforto financeiro para ela. Agora, independente da situação da pessoa, é muito importante que ela já na hora que receba, já pega um determinado valor que ela entende que vai ser possível e já faz essa poupança, já tira de circulação. Ela vai estar pagando a ela mesma primeiro
e depois vai pagar as despesas do mês e viver com aquilo que restou. Porque falta um pouco para a gente essa questão da educação financeira, né, André? A gente parece que tem uma história do país aí que a maioria sempre viveu no aperto, com inflação alta, e aí as pessoas não se acostumaram a pensar nisso, né? Exatamente, era uma ciranda, né? Você lembra no período de hiperinflação, os meus pais iam para o mercado e esperavam sair o salário para já correr e fazer compra. Não dava para se planejar naquele cenário. Então isso acabou sendo uma herança que a gente acaba herdando, mas na medida do tempo isso vai se modificando, as pessoas vão se preocupando mais com isso. Está na hora de mudar, né? Vamos falar também, não vamos deixar passar a moeda virtual, né? Bitcoin sobe, desce, tem dias que a cotação fica imensa, muita gente fica tentada a investir agora aqui, né, que tá mais famosa. Qualquer recomendação, dá para entrar nessa história de moeda virtual? Bom, as moedas virtuais são novidades. Quando você tem a novidade, você tem um monte de expectativa e um monte de possibilidade daquilo virar um sucesso tremendo ou muita possibilidade também disso se frustrar. Então, só rapidinho, caiu mais de 20% hoje a cotação da Bitcoin. É verdade. Se você pegar desde domingo, em reais, a cotação chegou a 69.900 e hoje ela chegou a ser negociada abaixo de 30 mil reais. Então, a pessoa que está pensando nisso, ela já se recuperou ao longo do dia, mas a pessoa tem que ter ciência de que existe muita volatilidade e muita variação. Então, não coloque o patrimônio inteiro, não pegue empréstimo para fazer isso, porque o risco é muito elevado. Agora, além da questão da bolha, né, que até o Banco Central, muitos bancos centrais estão fazendo esse alerta, além da questão da bolha, existe também uma outra questão em relação a essas moedas virtuais, né, que é se desfazer dela. Por exemplo, na medida que elas vão sendo mais negociadas, o próprio sistema que é o blockchain vai tendo dificuldade de processar essas operações. Ele vai ficando mais lento. Então, você imagina uma corrida de pessoas querendo fazer a venda desses bitcoins simultaneamente ao redor de todo mundo. Isso pode congestionar a rede e gerar atraso nessas negociações. Isso pode gerar pânico. Então, a pessoa tem que ter ciência de que isso, por enquanto, representa muito risco. Ninguém está dizendo que ninguém possa ficar rico com ele. Pode ficar. Agora, o risco é elevadíssimo e a relação risco-retorno está presente em qualquer ativo que você possa imaginar. E essa ameaça de bolha, ela é real? Ela é real. Toda bolha se forma quando você tem as pessoas comprando um determinado bem ou ativo simplesmente na expectativa de que ele vai subir, sem um outro motivo por trás. Então isso aconteceu na história das tulipas holandesas, na Nasdaq, no mercado imobiliário americano. Então isso não é novidade. Então subiu só porque subiu e você vai comprando. Um dia não vai ter mais quem vai comprar e aí vai ficar com todo mundo na mão e aí o pânico se estabelece e a venda é acelerada, gerando o estouro da bolha. Quer dizer, aquilo que você falou lá no começo, né? Não tem nenhuma atividade produtiva, nada por trás dessas moedas que garantam o valor delas. Exatamente. Muitas pessoas falam assim, mas o mercado acionário também é assim. Mas quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa que tem empregados, produto, colocação no mercado, vende, entrega algum serviço que é útil para a gente, né? Você não vai comer o Bitcoin nem andar no Bitcoin como se ele fosse um carro. Você precisa dessas empresas. Sim. Então essa é uma diferença ainda muito significativa. Muito obrigada por sua presença aqui, por todas essas dicas para 2018. O cenário econômico fica por aqui.